Olá, que tal? Como eu tinha falado na última nossa videoaula, né, que nós terminamos de ver os verbos com as terminações ar, er e ir, nós vamos ver agora o quê? Nós vamos ver os famosos pretéritos em espanhol que as bancas gostam muito de cobrar nas provas, né? O que vocês têm que prestar mais atenção? O que vocês têm que pôr mais la atención? No tempo verbal pretérito perfeito e no tempo verbal pretérito indefinido. Por quê, Marise? Porque isso é que a banca gosta de cobrar mais nas provas. Claro, o pretérito imperfeito, coitadinho, também não vai passar em vão, né? Então, nós vamos ver o que nessa videoaula? Pretérito perfeito, pretérito indefinido, que são os tópicos básicos, principais, que as bancas gostam de cobrar nas provas, e o pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, vamos lá. Pretérito perfeito. Como que o pretérito perfeito é formado? Isso aqui é importante. Então, ponham lá atenção. O pretérito perfeito é formado pelo verbo haber no presente, mais o particípio passado do verbo principal. Então, vocês têm que saber a conjugação do verbo haber. Lembrando que o verbo haber equivale ao nosso ter como auxiliar. Então, o verbo haber é utilizado na língua espanhola como auxiliar. Presente do verbo haber, que é o mais importante vocês saberem, que é o formado com pretérito perfeito. E, as, a, hemos, habéis, an. Yo, tu, has, el, ella, usted, a. Nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, habéis, ellos, ellas, ustedes, an. Então, tem que saber o verbo haber no presente. Mais o particípio passado do verbo principal. Como que é formado esse particípio passado? Terminado em ado, ido nos verbos ado, edo, ido nos verbos regulares. Exemplo, hablado, vendido, salido. Pretérito perfeito agora de particípios passados irregulares. Não terminam nem em ado, nem em ido. São os verbos, vamos lá, ver, visto, volver, vuelto, hacer, hecho, romper, roto, morir, muerto, decir, dicho, escribir, escrito, cobrir, cubierto, descobrir, descubierto, poner, puesto e abrir, aberto. Então, vamos recapitular. Pretérito perfeito em espanhol, ele é formado por quê? Ele é formado pelo presente do indicativo do verbo haber, mais o particípio passado do verbo principal. Nos verbos regulares, na maioria das vezes, a terminação é em ado ou em ido. Mas alguns verbos irregulares, né, nos verbos regulares, esse particípio passado não vai ser igual. São os exemplos que nós acabamos de ver agora. Então, vamos a ver 3 modelos de verbos regulares neste tempo. Agora, primeira conjugação, vamos ver que o verbo hablar, terminado em ar. Depois, nós vamos ver o verbo comer, que é a segunda conjugação, terminado em er. E depois, na terceira conjugação, o verbo terminado em ir. Primeira conjugação, terminada em ar. Yo he hablado, que é falar. Tu has hablado, él ha hablado. Nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos, ellas, ustedes han hablado. Então, essa que é a forma do pretérito perfeito na primeira conjugação nos verbos terminados em ar. Agora, vamos ver nos verbos terminados em er. Yo he comido, tu has comido, él, ella, usted ha comido. Nosotros, nosotras hemos comido, vosotros, vosotras habéis comido, ellos, ellas, ustedes han comido. Terceira conjugação com os verbos terminados em ir. Yo he salido, tu has salido, él, ella, usted ha salido. Nosotros, nosotras hemos salido, vosotras, vosotras habéis salido, ellos, ellas, ustedes han salido. Marísio, tem que saber isso aqui? Tem. Tem que saber sim, porque é isso que é cobrado em prova. Eu já falei para vocês, as bancas examinadoras, elas gostam muito de cobrar pretérito perfeito versus pretérito indefinido. Nós vamos ver o pretérito indefinido depois.
E essa conjugação, ela é típica, é característica da língua espanhola usar o verbo haber com outro particípio do verbo principal. Então, tem que saber, tá? Adelante, vamos lá. Quando que o pretérito perfeito é usado? Se usa para tratar de ações em passado. Exemplos: hoy hemos ido ao cine a ver uma película. Hoje nós fomos ao cinema para ver um filme. Esta semana hemos visto a Laura en el mercado. Essa semana nós vimos a Laura no mercado. Carmen já ha tenido muitos problemas. A Carmen já teve muitos problemas. Bom, só que tem um pequeno probleminha. É que para nós brasileiros, às vezes, fica difícil entender um pouco como é que funciona esse pretérito perfeito. Por quê? Porque o espanhol ele usa um marcador temporal, os marcadores temporais, que é o que nós vamos ver agora, para identificar se o passado, aquele passado recente, vamos supor, um passado recente ontem de noite é um passado recente, de um passado que é mais antigo, vamos supor, mês retrasado, 4 meses atrás. Então, a língua espanhola ela faz essa diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito indefinido. O pretérito perfeito que nós estamos vendo agora é um pretérito, é um passado mais recente. Por exemplo, ontem à noite eu fui ao cinema. Então, para os espanhóis, isso é o quê? O pretérito perfeito, tá? Eu fui ao cinema há 5 meses atrás. Aí já é o pretérito indefinido, é um passado mais distante. E qual que é a função dos marcadores temporais? A função dos marcadores temporais em espanhol, que são os advérbios de tempo, é para poder mostrar qual passado que o hablante, que é a pessoa que está falando, está se referindo. Então, os marcadores temporais. Há umas palavras que quase sempre acompanham os verbos em pretérito perfeito. Quase sempre. Sempre. Estas palavras são chamadas marcadores temporales. Os principais marcadores temporales do pretérito perfeito são... Então, peraí. Bom, ponham atenção. Esses são os principais marcadores utilizados com pretérito perfeito. O que isso quer dizer, Marise? Quer dizer que, quando numa questão de prova, na hora da prova, aparecer esses marcadores temporais, você está fazendo a prova de gramática, tem que escolher a alternativa correta, você fica em dúvida. Ih, meu Deus, eu vou usar o quê? Vou usar o pretérito perfeito ou vou usar o pretérito indefinido? Essa que é a finalidade do marcador temporal, para você ver que tempo verbal você vai usar. Olhando um desses marcadores temporais que nós vamos ver agora, fica mais fácil identificar que vocês terão que usar o pretérito perfeito. Quais são esses marcadores? Esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este ano, este mês, hoy, nunca, sempre, hasta ahora, que até agora, todavia, no, ainda não, ou já, que significa já. Então, apareceu regra, né? Geralmente, aparecendo esses marcadores temporais, claro que tem que ver a frase toda. O contexto da frase estiver dentro de um texto. Uma questão isolada de gramática, não, mas uma frase desta dentro do contexto do texto, você vai identificar qual o tempo verbal que quem está escrevendo o artigo está querendo dizer. Mas, geralmente, ou seja, em general, apareceu um desses marcadores temporais, vocês irão usar quem? Pretérito perfeito. Vamos ver agora o brigão, né? O que briga com ele, quer dizer, briga no sentido figurado, né? Quem briga com pretérito indefinido para nós brasileiros, que é o que dá mais problema para quem está estudando espanhol, está conhecendo a língua ainda, é o pretérito indefinido, que eu acabei de falar. Então, vamos ver agora como é que funciona o pretérito indefinido. Vamos aprender como se lo conjuga em espanhol. Em espanhol, o pretérito indefinido de los verbos regulares se forma com a raiz del verbo más las seguintes terminações. Então, em espanhol, o pretérito indefinido dos verbos regulares, ele é terminado com o quê? Ele é formado os verbos regulares é formado com a raiz do verbo mais as seguintes terminações. Primeira conjugação, já sabem, ir. Yo hablé, tú hablaste,
Él, ella, usted habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaram. Então, a terminação, consta a regrinha ali. Em espanhol, o pretérito indefinido dos verbos regulares é formado com a raiz do verbo, mas as seguintes terminações. E, aste, o, amos, astes, aron. Os verbos terminados em ar. Verbos terminados em er. Yo comi, tu comiste, él, ella, usted comió. Nosotros, nosotras comimos, vosotros, vosotras comisteis, ellos, ellas, ustedes comieron. Qual vai ser a terminação? I, iste, yo. Imos, istes, ieron. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Yo salí, tu saliste, él, ella, usted salió. Nosotros, nosotras salimos, vosotras, vosotros salisteis, ellos, ellas, ustedes salieron. Então, terminação dos verbos terminados em ir, I, iste, yo, imos, istes, ieron, que vocês já puderam perceber, que é igual a dos verbos terminados em er. Lembrando que são os verbos regulares, tá, gente? Nos irregulares a coisa muda de figura. Mas essa é a terminação dos verbos regulares do pretérito indefinido. O que é o pretérito indefinido? É aquele pretérito mais antigo, aquele pretérito mais distante do momento atual que nós estamos falando e vivendo agora. Assim como ele pretérito perfeito que acabamos de estudar, este tempo também se usa para tratar de acciones en el pasado. Exemplos. Ayer fuimos ao cine a ver um estreno. Ontem nós fomos ao cine ver uma estreia. Fomos ao cinema ver uma estreia. El mês passado, vimos a Manuela em La Calle. No mês passado, nós vimos o Manuel andando pela rua, vimos o Manuel na rua. El viernes passado, tuve mucho dolor de cabeça. Na sexta-feira passada, eu tive muita dor de cabeça. Então, o que é isso? Isso aqui é o pretérito indefinido. É uma ação passada, de um passado mais distante. Mas aí vocês podem me perguntar, ué, Marise, mas você falou que passado distante, se ontem fui ao cinema ver uma estreia, não é passado distante, para mim pode ser um passado mais recente. É aí que mora o problema, porque isso vai depender do que a pessoa acha para ela que é um passado recente, um passado não é recente. Aí, quando vocês ficarem na dúvida, o que vocês vão fazer? Ficar na dúvida, pretérito indefinido, pretérito perfeito. Vocês vão usar o quê? O marcador temporal do pretérito perfeito. Um outro detalhe importante, que nós vamos ver agora aí, é que tanto o pretérito indefinido como o pretérito perfeito são traduzidos da mesma forma que o português. Falei para vocês, é traduzido da mesma maneira, por isso que dá problema para nós quando nós estamos estudando essa parte verbal espanhola. Vamos ver o exemplo. Yo he comido muitas frutas. Yo comi muitas frutas. Pergunto a vocês, qual que é a tradução de yo he comido muitas frutas e yo comi muitas frutas? É a mesma, gente, dá igual, dá lo mesmo, é tudo igual. Tanto yo he comido como yo comi é eu comi. O que vai mudar, que eu falei para vocês, é em relação aos marcadores temporais, para você falar se uma coisa antiga ou uma coisa recente. Por isso é que vão entrar quem? Mais uma vez, quem vai entrar em cena são os marcadores temporais. A diferença é que há outros marcadores temporais que acompanham os verbos en el pretérito indefinido. Então, na hora de uma prova, na hora quando estiver estudando, vocês têm que poner la atenção em quê? Tem que saber, primeiro, que existem marcadores temporais que acompanham o pretérito perfeito e que existem marcadores temporais que acompanham um pretérito indefinido. Nós vimos nessa aula os marcadores temporais do pretérito perfeito. Vamos terminar nossa videoaula por aqui. Na próxima aula, espero por vocês. Não percam, hein, que tem muita coisa de passado ainda para nós estudarmos. Hasta la vista.